Olá, boa tarde. Está começando agora o webinário de lançamento da publicação Comunicação no Contexto Atual, um guia para comunicadores progressista. Ativa da Rede Narrativas. Eu acho que quem está participando já recebeu o link pelo bate-papo ou pelo e-mail, então para ir acompanhando um pouco a discussão. Narrativas, para quem não sabe, é uma rede que reúne profissionais de comunicação de causas, e o objetivo é fortalecer o papel da comunicação nas organizações da sociedade civil, difundindo conhecimento. Eu acho que esse é um espaço que a gente está honrando para a missão da rede. E acho que vale contar que a rede é aberta para todo mundo, então fiquem à vontade para se juntar. A gente tem um site e um grupo de e-mails que é onde acontecem a maioria das trocas. Então, quem ainda não fizer parte, entra lá no site, tem um link, faça parte e vamos trocar ideias. Hoje a gente vai falar dessa publicação, que eu acho que é um produto super espontâneo e orgânico da rede, que surgiu numa provocação. E eu acho que agradecer a todo mundo que está aqui, que se interessou, acho que é um tema super importante e atual. Vale dizer também que esse webinário vai estar disponível no YouTube do Narrativas, então quem não perdeu, depois quem quiser compartilhar, vai estar lá. A ideia de hoje é a gente falar um pouco do processo, de como foi a construção dessa publicação e aprofundar em algum dos princípios, né? Ao todo são 8 princípios, a gente vai aqui tratar de e aí fica o convite para quem estiver participando ampliar essas discussões ou organizar outras rodas de conversa com os princípios que a gente não tocou aqui, ou enfim, acho que está aberto à continuidade. Antes de mais nada, eu queria apresentar os participantes. Então, tem a Rosa, que está no Rio de Janeiro, jornalista assessora de comunicação. A Cristiane, que está em Salvador, comunicadora, especialista em infância e juventudes. E a Camila, que está em Brasília, que é analista de marketing da Nossa Causa em Brasília. Eu estou aqui em São Paulo com a Débora vai cuidar do bate-papo. Eu sou coordenadora de comunicação no Instituto Alana e a Débora é gerente de relacionamento com a Sociedade do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Então a gente está aqui em 4 cidades diferentes, acho que também é legal porque mostra um pouco dessa regionalidade da rede. Como eu falei, é um bate-papo, a ideia é uma conversa, então fiquem à vontade para fazer as perguntas, comentários, colocações, que a Débora vai organizar aqui. E, claro, eu não poderia deixar de agradecer também todas as outras pessoas que ajudaram a gente, realizaram essa publicação com a gente. Então, a Sandra Costa, a Giovana Bianchi, a Renata Saavedra, o Mauro, que fez a revisão, e a Marina Castilho, que fez a diagramação, que ficou, acho que tom, assim, para o que a gente estava buscando durante a tradução. E como está aqui, todo mundo fez isso de maneira voluntária, então, trabalho super colaborativo. E a história, acho que começa em 2 de dezembro de 2018, quando a Rosa mandou um e-mail na rede e fala: bom, acabaram as eleições, a gente passou por um processo bem intenso de discussões, de como dialogar, e o que a gente vai fazer agora nesse novo contexto político em que um grupo de pessoas assumidamente se coloca contra direitos humanos, contra as organizações do terceiro setor. Como que a gente, como comunicador, pode se juntar para pensar nessas nossas narrativas, né? E aí ela traz a publicação Message This Moment, a Handbook for Progressive Communicators, que foi lançado nos Estados Unidos em agosto de 2017, 6 meses depois que o Trump é eleito. E aí, a Débora está passando na tela um pouco da publicação. E aí ela trouxe essa provocação. Por que a gente usa esse material para pensar no Brasil e vamos traduzir, vamos compartilhar isso? E aí um grupo de comunicadores que estão na rede se interessaram
E aí começou uma longa jornada de reuniões online, de trocar e-mails para fazer essa tradução. E no meio do caminho, acho que agradecer também à Fundação de Setúbal, que mandou para a gente uma versão que eles fizeram internamente para eles e que ajudou muito a gente também a tirar dúvidas, a pensar nesses trechos que a gente estava com um pouco mais de dificuldade. Acho que vale ressaltar que é uma publicação feita para o contexto americano, né, dos Estados Unidos, principalmente. Então, foi um intenso debate de como a gente ia trazer isso, e eu acho que fica a provocação também para essa conversa, como a gente traz o contexto brasileiro para essa discussão. E também contar que a autora é uma linguista norte-americana, a Annette, que fez em parceria com a Center for Communication Change e apoio da Open Society. A gente conseguiu entrar em contato com ela para tirar algumas dúvidas de termos e conceitos, contar que a gente estava fazendo esse processo. Então, agradecer a ela e a Helena, que também que também ajudou a gente nessa construção. Eu acho que é isso. Ressaltar que foi um trabalho voluntário, com muitas mãos, processos, cada um traduziu um pouco e a gente depois foi junto tirando as dúvidas, e a Marina fez esse trabalho lindíssimo de arte para a gente. Uma outra, só antes da gente começar, lembrando que a está no site, e uma outra dica que eu queria dar aqui também é um guia que a gente montou, que está no site da Narrativas, sobre roda de conversa. Então, um pouco algumas ideias e sugestões de como organizar uma roda de conversa. Está lá disponível. Acho que seria incrível ver essa discussão também presencial em outras cidades, então fiquem à vontade. Eu acho que é isso. Se eu esqueci alguma coisa, Rosa, Cris, Camila e Débora me complementam depois. E vamos iniciar os trabalhos. Laura, deixa eu fazer uma observação, então, que assim, é super legal, até fortalecendo a ideia das rodas de conversa, né? Essa publicação, ela parece o início, ela traz essas dicas, né? Mas com certeza quando a gente lê, dispara muitas ideias. Então, com certeza, diferentes grupos e mesmo quem está participando com a gente agora, quer dizer, quando a gente for passeando pelos temas, eu acho que essa publicação faz isso acontecer. A gente pensa, dispara ideias, não é muito cansativa, ela é bem leve, então com certeza vai render boas rodas de conversa. E para falar da Nath, quem quiser pode seguir ela no Twitter, ela tem um Twitter, e eu vou até colocar aqui no bate-papo agora um outro link de uma publicação dela sobre direitos humanos. E só para encerrar, que é isso, né? A Nath é uma linguista, ela estudou em Berkeley, então, assim, nós temos um lugar de fala um pouco diferente. Nós somos jornalistas, comunicadoras, e não somos mestres em linguística, não estamos nesse campo, né? Então, com certeza também vai ser legal. Até depois dessa publicação, eu fiquei com vontade de estudar mais, de conhecer mais pessoas que estejam, linguistas aqui brasileiros, que estejam também pensando sobre isso. Me deu vontade também de aprender mais sobre isso. Então, dizer um pouco, nós somos jornalistas, estamos na ponta, ajudando a escrever discursos, cartas, textos nos sites, né? Então, esse é um pouco o nosso lugar de fala, que a gente vai fazer aqui o webinário, que a gente olhou e abordou essa publicação. Vou colocar aqui no chat esse link dessa outra publicação da Nath sobre direitos humanos, tá, gente? Boa, Rosa. Eu acho que esse é só um começo de uma conversa, né? A gente espera que essa discussão e essa publicação depois todo mundo leia com calma, enfim, e pense em outras conversas, coisas que acham que dá para aprofundar e trazer para o contexto brasileiro. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Camila, que vai falar um pouco do primeiro princípio. No sumário, vocês podem ver que a gente tem a apresentação, que é a apresentação que a gente fez para essa versão brasileira, e aí já começa com uma introdução da publicação original. E depois uma carta de abertura, princípios para a construção de mensagens, e a Camila vai trazer esse princípio número 1, que é começar com valores compartilhados, não com problemas. Só antes da Camila, um minutinho, só passar para vocês, tem alguns dos perguntando se vai ser
transmitido novamente, vai ser gravado e vai ser disponibilizado no YouTube da Narrativas. Em breve a gente passa o link para todo mundo que participou, tá? A gente deve ter isso muito provavelmente amanhã. A Bianca Pio está contando que vai organizar com um coletivo de comunicadores Campanha de Cerrado uma conversa sobre a publicação também. Aonde? Não, ela não fala. Bianca, fala pra gente aonde, por favor, que aí eu conto aqui exatamente para as pessoas e se é presencial, enfim, quem tiver interesse, como procurar. Por enquanto é isso. O link da publicação bate-papo, eu vou postar de novo para quem está pedindo, tá bom? Pode seguir, Camila, obrigada. Legal. Muito feliz de já saber que a gente já tem outputs reais desse webinar, desse processo todo que a gente está há meses juntas aqui e agora compartilhando com vocês. Bom, o primeiro princípio da publicação, ele fala sobre começar com valores compartilhados e não com problemas. E é muito interessante porque isso faz a gente pensar sobre o padrão que a gente tem de construir nossas narrativas. E a gente segue num padrão que, logicamente, faz muito sentido, que é expor o problema, apresentar um resultado e convidar para ação. Mas o que a autora explica para a gente é que isso não é mais atrativo, né? Que isso, na verdade, quando a gente constrói a narrativa dessa forma, a gente acaba perdendo muito nossa base de apoio. A gente já perde metade das pessoas ali quando a gente começa a falar, metade da base de apoio, metade das pessoas já não se sente mais confortável, já não confia mais no que a gente está falando, já não escuta mais o que vem depois daquilo. Então, a proposta dela, o que esse princípio, o primeiro princípio do guia traz, é a gente começar falando não dos problemas, mas dos valores que a gente compartilha. Porque apesar de posições ideológicas, políticas diferentes, de backgrounds diferentes, todos nós compartilhamos os mesmos valores. Todo mundo valoriza a família, todo mundo valoriza amor, todo mundo valoriza segurança, moradia, saúde e por aí vai. Então, quando a gente começa a falar a partir do que une a gente, não do que nos separa, a gente ganha confiança das pessoas, a gente consegue criar conexão com elas, confiança para que elas continuem a ouvir o que a gente tem a dizer. E aí ela mostra para a gente como isso funciona na prática, como isso funcionou na prática na época da luta pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo. Que quando a gente estava naquele momento do embate para isso ser aprovado, né, para isso ser legalizado, enquanto o debate era sobre direitos LGBT, a Maré não estava muito a favor, mas quando o debate começou a ser sobre amor, quando o debate começou a ser love wins, quando era sobre os valores que a gente compartilhava em relação ao amor, a pessoas poderem partilhar a vida juntas a partir do amor, daí a narrativa começou a ganhar força, daí a pauta começou a ganhar força, e daí ela foi vencedora. Então, o que ela fala sobre começar com valores compartilhados é isso, é a gente apresentar os valores que unem a gente, depois partir para falar sobre os problemas, então falar sobre as soluções e aí convidar as pessoas para a ação. Eu acho isso muito interessante porque, primeiro, lendo foi interessante para mim pensar em, de fato, como a gente criou uma narrativa padronizada, como, de fato, não é mais atrativa às pessoas, mas me trouxe também uma dúvida de primeira, assim, de antemão, mas será que a gente não infantiliza o debate, ou será que a gente não torna ele falacioso quando a gente faz isso? E eu acho que não, eu acho que a gente torna ele acessível. Eu acho que essa é a questão, a gente traz para perto mais pessoas e a gente consegue conversar com mais pessoas. E aí, na tela, a gente está com tela compartilhada ainda, meninas? Não, né? Mas eu posso abrir. Tem no primeiro princípio, em vários deles tem tabelas onde ela sugere o que adotar e o que substituir. E daí é muito interessante isso, porque isso também é uma característica muito forte do guia, que ele é muito prático, ele é muito assertivo, muito direto e objetivo. Então é assim, ó, adote isso, substitua aquilo, não fale dessa forma.
tá descendo um pouquinho as páginas, daí a gente consegue ver essa tabela. Tem outra coisa interessante também que ela pontua sobre algumas palavras que foram surrupiadas pela parcela conservadora, né, da classe política. E uma delas é família. A defesa da família, a defesa dos valores da família tem sido falado demais e de uma forma que a gente que se alinha mais com a agenda progressista não consegue nem mais usar essa palavra. E aí ela contrapõe isso. Ela diz que é muito importante, inclusive, a gente se apossar novamente dessas palavras, porque quando a gente fala de família e de liberdade, isso são pautas que unem todos nós. E a gente precisa, de verdade, voltar a usar essas palavras, guiando para o caminho do progresso, que é o caminho pelo qual a gente está aqui lutando. Eu adoro, Camila. Eu acho super. Esse primeiro capítulo me parece bem um recado bem apropriado para essa questão da polarização, né? Quer dizer, como a gente sair das trincheiras e criar pontes, né? E acho esse primeiro princípio super. E é bom que ela comece com ele, né? Quer dizer, começar com valoriza. Então ela fala, por exemplo, vamos falar de liberdade. Quer dizer, em vez de falar de. É claro que é importante falar dos direitos dos trabalhadores, né? Claro, mas você também pode dar ter essa preocupação de começar com os valores e princípios que estão, talvez, na raiz das questões, né? E depois eu comecei a reparar, depois dessa publicação, eu comecei a reparar nos discursos de congressistas norte-americanos, assim, e é interessante observar como eles têm esse roteiro, assim, de alguma forma. Eles começam, assim, os discursos com grandes frases, assim, bem anunciando grandes, né, metas e valores elevados, e depois vão trazendo os problemas, enfim. Mas depois da publicação eu comecei a notar e reparei bastante isso com frequência, assim, nos discursos. Não sei se vocês já notaram também. Eu também queria só fazer uma fala rápida, só para lembrar que o trabalho desse guia, né, que foi feito por essa autora norte-americana, ele é fruto de vários encontros, né, encontros promovidos por grupos focais, né. Então houve um trabalho de pesquisa, um trabalho de campo assim muito intenso para se chegar a essas conclusões e essas propostas de abordagem, né, para a gente construir narrativas mais amplas e inclusivas, né. Então vocês vão ver isso logo na introdução da publicação. Ela sinaliza como foi esse trabalho, que ela contou com parceria de várias instituições dentro dos Estados Unidos para realizar esses grupos focais que levaram ela a essa conclusão sobre adote, substitui, né? Que tipo de discurso que pode agregar e conectar mais pessoas. Eu queria falar um negócio. Tá. Eu estou com o microfone? Tá. Eu acho legal também que nesse primeiro capítulo, ele traz, a gente perdeu um pouco a conexão da Camila, mas ela traz um pouco do exemplo do casamento, na verdade, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Que ao usar a palavra, tirar um pouco a palavra direito de cena e trazer o amor, eles conseguiram um apoio muito maior. E eu acho que tem outros casos também na Irlanda e na Austrália de campanhas que foram bem-sucedidas, mudando um pouco a narrativa. Acho que a gente não pode deixar de falar de direitos, mas acho que a gente pode também ver quais são as outras palavras que trazem essa agregação. Eu acho que tem algumas coisas aqui. Foi perguntado se a Bianca Pio ia fazer o debate presencial ou online. Ela quer fazer pela internet, porque o coletivo de comunicadores da campanha do Cerrado está em vários lugares diferentes. A Lisele Borges, do Intervozes, falou que vai compartilhar também o link em outros grupos de comunicadoras que fazem parte, super legal. Tem a Luísa D'Amigo, falou que também quer propor atividade em conjunto com outras redes, então acho que o pessoal está ficando bastante engajado. E temos uma provocação aqui do Dario Barbosa, acho que assim fala seu nome, Dario,
que tem uma parte da obrigação que diz não importa nossas diferenças, no item 3. E aí ele pergunta, não importa? Acho que isso vai um pouco de quanto que a gente falou, que é uma publicação que está sendo traduzida e que a gente tem que refletir para o nosso contexto de Brasil, né? O que e como a gente aplica. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, ou esperar na parte 3, que a Cris vai dar um panorama geral dela, a gente pode debater isso mais a fundo. Eu não vou, acho que talvez esperar esse momento da parte 3, mas trazendo um pouco essa questão de tradução, quando eu estava relendo aqui, eu fiquei pensando também que em nenhum momento tem uma definição do que seria progressista e conservador, né? Então, tem essa dúvida também. Mas é isso. Alguém quer comentar? Seguimos, aí deixa a provocação para a Cris. Olha, eu não sei, o que eu tenho a dizer é que eu acho que a publicação não nega que há diferenças entre os campos políticos, entre as divisões políticas, as perspectivas e as soluções que as políticas públicas dão, né? Mas ela propõe algumas ferramentas de reescrita da narrativa para tanto falar com nossos próprios públicos e para escrever e traduzir melhor o que nossos públicos fazem, como a chegar também a uma parcela de pessoas indecisa ou que pode estar, enfim, que está suscetível a diálogos diferentes, né? Enfim, que não estão fechadas nas suas certezas absolutas e têm vontade de dialogar. Então, eu acho que não é uma publicação que acaba com as diferenças, eu acho que não, eu não vejo dessa forma, mas eu não entendi também especificamente a que trecho o Dario estava se referindo. Mas com essa dúvida também, de qual trecho. Eu também acho isso, assim, que esse guia, né, porque é sempre bom lembrar que, assim, é um conteúdo bem simples, assim, um passo a passo, né, eu acho que ele não nega as diferenças, né, a questão é como que a gente faz para conversar com um público mais amplo, para não estar sempre em diálogo apenas com os nossos pares, né, a gente está num momento, assim, de estar muito cada um dentro da sua própria bolha, né? Então, assim, como a gente constrói um espaço comum onde pessoas, né, cada uma reconhecendo as diferenças, né, onde a gente pode construir um diálogo que seja construtivo, propositivo, em busca de solução, para questões que são comuns, que afetam a todos nós, independente das nossas diferenças. Então, não acho que a publicação em nenhum momento negue isso, assim. Concordo com Rosa. É legal a provocação, porque realmente, às vezes, né, do ponto de vista só da linguagem, parece que a gente reescrever as nossas mensagens vai mudar tudo. E a gente sabe que é muito mais complexo do que isso, né? Quer dizer, a publicação dá algumas dicas e tudo. Isso não vai resolver todos os nossos problemas. Existem diferenças de visão de mundo que não vão se resolver na reescrita das mensagens, mas talvez a gente pode estar se comunicando de uma forma limitada por uma falta de habilidade no uso das palavras, na formulação das frases, dos textos e das ideias. Então, é isso. Eu acho que também pode ser que a gente já faça tudo isso, né? Mas eu acho que às vezes quando a gente teve coisas que eu li que eu falei, nossa, né, já estamos pensando desse jeito, acho que dá uma segurança, assim, e claro, é só o começo de uma ideia, né? De uma narrativa aqui. Acho que é para provocar também a pensar como que a gente está fazendo, se é o certo ou não, acho que aí é um outro debate, mas a gente ter esse tempo de questionar a maneira como a gente está construindo. Vamos voltar um pouco para o que a gente tinha roteirizado aqui, apesar de ser um debate livre. A ideia era agora a Rosa trazer esse segundo princípio de trazer pessoas à cena, nomear vilões e heróis. Gente, a gente fica meses fazendo reunião de tradução, a gente ficou assim discutindo palavras assim, tal. Aí quando acaba tudo fica pronto, depois eu fiquei pensando, caramba, esse capítulo 2 podia se chamar Dando Nome aos Bois também, né? Assim, porque enfim, eu adorei esse princípio 2, escolhi ele aqui na hora que a gente se dividiu, porque eu também sou jornalista, eu me identifico muito com esse papel de jornalista, apesar de estar trabalhando em movimentos e organizações de terceiro setor, nesse papel de assessora de comunicação, né?
Mas eu acho muito comum, principalmente em manchete e tudo, assim, eu reparo muito nos jornais. Eu ainda leio jornal, sou uma das últimas assinantes, sou a única assinante de jornal no meu prédio, essas coisas, né? Ficou meio antigo, antiquado, mas enfim. E eu acho muito comum, assim, as frases estarem sem sujeito. A gente, sei lá, vou dar aqui um exemplo, eu devia ter preparado melhor isso, mas assim, sei lá, porque medida provisória foi aprovada, enfim, a gente se fica assim, estava em qual etapa? Foi o Congresso que aprovou, mas passou por último aonde? Na Câmara, no Senado? Enfim, dependendo da nossa organização textual, a gente às vezes invisibiliza os sujeitos das ações, né? Como jornalista, eu noto muito isso nos textos, né? Você termina de ler aquele matéria e fica meio até na dúvida, meio confuso sobre o processo. E eu adorei, então, trazer pessoas à cena, nomear vilões e heróis. Então, a Nath, né, que é a autora do texto, vai falando um pouco sobre como, às vezes, depois de estabelecer esses valores, né, compartilhados, com os quais ela sugere que a gente inicie um texto, né, como ela acha que é preciso atenção na hora de descrever o problema e não cair no risco de omitir ou deixar de tocar ou falar dos problemas como se eles não tivessem uma origem clara. Então, né, então aqui, por exemplo, naquele quadro de adote substitua, às vezes a gente bota lá que os salários estão caindo. Os salários estão caindo ou tem alguém que está diminuindo os salários dos trabalhadores, por exemplo, né? Então, enfim, o meio ambiente está sendo desmatado. Quem está desmatando? Que meio ambiente é esse? Quem é que está avançando contra esse tema específico? E eu acho absolutamente necessário que a gente consiga observar melhor os problemas, né? Inclusive, eu vou trazer aqui uma outra publicação, vou fazer uma propaganda de uma publicação dentro do webinário. Gente, Bela Baderna é muito legal, uma publicação que me inspirou até aqui nesse, que está para download online, vocês podem achar. E tem também princípios e táticas, é muito bacana essa publicação. E um dos princípios que eles falam é torne visível o que é invisível. E que é isso, muitas vezes é uma contribuição que a gente dá, é deixar claro e tentar dar transparência para esses tabuleiros, né? Para a gente entender as forças que estão se movimentando. Não são os salários que caem. A Nath aqui, por exemplo, sugere que a gente escreva presidentes de empresas decidem pagar menos aos trabalhadores, por exemplo, né? E eu gostei bastante, eu acho que os jornalistas também precisam muito ler essa publicação, tá? Porque muitas vezes, quando a gente está na rotina do texto, né? Às vezes a gente está escrevendo e a gente bota uma frase na ordem direta, aí na frase seguinte, para variar, a gente coloca, às vezes, assim, de forma passiva, algum verbo mesmo. Então, perdemos a oportunidade de colocar com muita clareza, né? Quem é que está ali. E não só do ponto de vista, por exemplo, dos donos das empresas diminuírem, por exemplo, os salários dos empregados, mas também de nomear com clareza as pessoas que estão na resistência, por exemplo, que estão nas manifestações, que estão nomear, né, os vilões e os heróis também, quer dizer, a gente dá mais visibilidade nas nossas mensagens, nas pessoas que estão, nas pessoas e nos grupos sociais, nas categorias, né, que estão também fazendo frente, né, que estão resistindo, se manifestando, lutando por seus direitos, as pessoas, inclusive, que estão lá na ponta, né? Nós, como comunicadoras, né, de movimentos, organizações, a gente está geralmente trabalhamos associadas a especialistas, a professoras que estão, né, na luta pela educação, servidores da saúde, profissionais técnicos, enfim, a gente vai emprestando um pouco nossas ferramentas de comunicação para essas pessoas que estão na luta e que estão enfrentando muitas vezes os problemas de uma forma na sua vida, na sua rotina, né? E acho que é um convite para a gente trazer essas pessoas como sujeitos também, né? Não só objetos. A Nath fala aqui também nessa descrição do capítulo. E vou ler um trechinho aqui, tá? Ela fala assim: as motivações importam. Não é coincidência que os benefícios massivos às empresas e aos mais ricos sejam parte do mesmo orçamento que retira medicamentos, educação e serviços públicos dos estadunidenses em situação de maior vulnerabilidade. Acho que é uma contribuição, é importante a gente estar atento, né, a nomear e dar clareza
tirar, e porque até, assim, eu acho que esse inimigo desconhecido, essa coisa maior, assim, que parece que é uma coisa inominável, a gente tem que dar nome, né, e para poder enfrentar melhor. Acho uma contribuição importante que as nossas mensagens poderiam dar e talvez não estejam dando sempre, né. E aí, gente, podem complementar, viu? Podem, pessoal aí do público também. Não, a gente tem... Esse convite à clareza é bom. Eu gosto muito de quando ela fala sobre perda de direitos. Quando ela cita, que a gente usa muita frase, né, que as pessoas estão perdendo direitos. E ela diz, a gente não perde direitos, a gente perde chave de casa, a gente perde nossa carteira. A gente tem nossos direitos retirados por políticos que os confiscam, por empresas que forçam situações desagradáveis. A gente não perde os nossos direitos. Muito bom. Só complementando, o Vitor Leal Pinheiro fala, né? Carro atropela pedestre. Como se o carro funcionasse sem pessoas, né? Cadê o motorista, né? Então, bem interessante. Muito bom. Ótimo exemplo. Tem mais, a gente pode até deixar para o final, mas eu vou lançar já, a gente já vai pensando sobre isso. A Raika Moisés, que trabalha no programa Criança e Natureza do Instituto Alana, quer saber como que a gente consegue falar de direitos humanos sem parecer um posicionamento ideológico de determinado grupo. Porque quando ela está lendo, ela pensa que, às vezes, o discurso pode parecer exclusivamente um ativismo, mesmo que emocione, pode não transformar. Então, como lidar com esta questão? Eu só queria voltar, fazer uma provocação nessa parte que a Rosa estava falando, porque quando eu fui ler aquela parte adote e substitua, ela fala, presidentes de empresas decidem pagar menos. Ok. Aí eu fiquei me questionando quando ela usa políticos erguem barreiras à prosperidade das comunidades. E aí eu fiquei pensando aqui no povo brasileiro que a gente corre um risco ao falar políticos, classe política, e a gente cai nesse lugar de que nenhum político presta, todo mundo. Então eu fiquei me provocando. Aí no final, depois, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver o final, mas ela traz alguns exemplos assim na prática de como seria essa aplicação de começar nessa ordem que ela trabalha. Então, amostra de narrativas. E aí ela até traz aqui na página 42, ela fala pequenos grupos políticos, alguma coisa assim, pequeno grupo político e tal, para não dar essa ideia de universal. Mas eu fiquei me questionando um pouco nesse lugar, como a política é encarada hoje em dia no Brasil. Ai, nem me fala. Não, 2013, gente, eu aprendi uma lição, entendeu? Eu fui pra rua em 2013, tudo, mas aí eu voltei, aí eu resolvi melhorar, né? A gente percebeu qual é o risco de criminalização da política, né? A gente tá vivendo na pele isso, né? Não é à toa que o presidente eleito, ele tinha uma carreira política de décadas e foi eleito como um outsider, né? Como isso, enfim. Mas com certeza é um bom ponto, Laura, né? Da gente evitar também generalizações na hora de nomear vilões e heróis, quer dizer ser precisos também, né? Trazer isso com clareza e precisão. E eu fiquei até, para concluir também aqui minha fala e tudo, quer dizer, eu penso muito assim, eu já trabalhei em algumas redes em que eu tive o papel de escrever, assim, posicionamentos, notas de posicionamento, né? E como muitas vezes não é claro quem é o culpado por determinada coisa, né? Muitas vezes não, na grande maioria das vezes, os problemas e questões são complexos, né? É um pouco difícil nomear quem é o culpado por cada coisa, né? Pensando que são campos, né, políticos complexos, econômicos, sociais e tudo. Então, eu acho que isso explica também um pouco porque que às vezes a gente bota uma frase assim um pouco mais aberta, é difícil ficar descrevendo todo mundo que está envolvido ali, né? Se é que dá para descrever. São situações complexas também. E com certeza, acho que generalizar não é uma boa solução, né? Diante da complexidade, muito pelo contrário. Mas é uma atenção que eu, pelo menos, vou ter de nomear com clareza quem que está agindo por trás de cada uma daqueles movimentos, né? As motivações importam muito. E a gente precisa ter claro quem são os nossos parceiros nessa luta e aquilo que também a gente está combatendo, né? As visões de mundo que a gente quer se contrapor.
Eu queria aproveitar e trazer também uma reflexão sobre essa questão dos direitos, né? Que eu acho que a globalização desses temas, como a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ela acabou deslocando o problema das condições de vida das crianças para as condições de direitos. Então, eu acho que isso acaba distanciando um pouco, né? As nossas audiências, assim, as pessoas com as quais a gente quer dialogar, quer engajar, quer mobilizar nas nossas organizações, porque o direito por si só ele não mobiliza, né? Eu acho que se a gente trazer, é por isso que eu acho que esse princípio 2 ele é muito importante, assim, porque ele para a gente não correr o risco de coisificar o sujeito, né? A gente dá vida a ele. Quer dizer, quando a gente fala da questão dos direitos das crianças, a gente também dá voz a essa criança, né? Não tem essa visão só adultocêntrica de dizer o que é o direito dela ou o dever. Enfim, eu acho que a gente precisa trazer mais para perto da realidade das pessoas, né? Eu acho que a proposta do princípio 2 é isso, é você dar voz e trazer, humanizar esse sujeito, né? Observação, Cris. E sobre direitos humanos, só assim, não sei se vocês viram a publicação da Nath é específica sobre direitos humanos, e com certeza é um problema que não existe uma resposta técnica para dar para a gente a solução, né? A gente vai ter que inventar mesmo isso, e estamos todas trabalhando, acho que para isso, né? Mas a publicação da Nath traz algumas dicas e eu acho que é um trabalho que a gente vai ter aí nas mãos, né? Ressignificar e fazer com que faça sentido também para outras pessoas. Todos somos beneficiários dos direitos humanos, né? Eu acho que talvez isso volte um pouco para o primeiro princípio, né? Que é falar sobre valores compartilhados. Quando a gente centra o debate em direitos humanos de forma abrangente, talvez não faça muito sentido. Mas quando a gente esmiuça isso ao que isso realmente significa, talvez a gente consiga entender o que é que conecta todos nós, né? E o que é que mobiliza as pessoas. Tudo bem se hoje em dia dizer direitos humanos já significa ser de um lado específico, quais são as palavras que podem se relacionar com isso e que podem trazer mais pessoas, conectar mais pessoas para o debate do que afastá-las. Legal, vai de encontrar o que a Raika perguntou, né? Como falar disso de uma forma que promova transformação e não apenas emoção nas pessoas, né? Mais um comentário aqui da Virgínia Toledo, ela só aproveitando o gancho, já que vocês falaram de outra publicação, ela também quer trazer que o Instituto Fazendo História, de onde ela faz parte, escreveu recentemente um texto falando como se referir a jovens em conflitos com a lei, que vale para jornalista, mas também para, né, qualquer pessoa que se interesse pelo tema. Ela vai mandar para a Rede Narrativas esse texto para a gente poder disponibilizar também. Aproveitando, se alguém quiser mandar alguma coisa para a Rede Narrativas, pode mandar para contato@narrativas.org.br. Exato. Eu acho que faltou contato aqui no site, tem uma parte de material, então, e aí é uma construção coletiva, então quem tiver sugestões de materiais para colocar lá, só mandar no e-mail que a gente sobe. Acho que alguém quer fazer mais algum comentário nesse item? A gente pode seguir para o terceiro, que é criar algo bom, não apenas reduzir algo ruim. Cris? Estava com o meu áudio desconectado. Então, eu acho interessante que, ao apresentar o princípio 3, eles trazem uma frase de efeito, assim, né? Martin Luther King não tinha uma reclamação, ele tinha um sonho. Então, eu acho que a gente vive num momento, assim, tão dramático, assim, do ponto de vista das notícias que chegam, que nós, como comunicadoras de organizações, né, comunicadoras de causas, né, que a gente chama, como que a gente pode construir uma narrativa que seja propositiva, né, que não foque apenas naquilo que a gente colocou, né, que é deplorável, que é ruim, mas que que foque também na busca de solução, né? Então, esse princípio ele é importante, principalmente para quem atua no terceiro setor, porque
ele busca trazer uma reflexão para a gente, né, que atua nesse campo, de quais os desafios que nós enfrentamos para sustentar o engajamento e a mobilização a longo prazo, né? Quer dizer, como é que você faz para engajar e mobilizar seu público a longo prazo? Então, a sugestão da autora, né, após esse trabalho de campo que ela fez, essa pesquisa, é atuar em favor de algo que se deseja, né? E aí, o que eu queria trazer assim, de contribuição é isso, que eu acho que a gente tem que trabalhar mais com os imaginários, né? Outros imaginários possíveis, outros mundos possíveis, né? Não tá com o olhar sempre em torno daquilo que é ruim, que não está bem, daquela política pública que precisa avançar, quer dizer, aonde a gente quer chegar? E aí, queria compartilhar com vocês, assim, rapidinho, um relato de experiência, assim, de uma experiência que eu vivi esse semestre aqui em Salvador, onde nós, enquanto estudantes do grupo de pesquisa Lugar Comum, da Faculdade de Arquitetura da UFBA, a gente trabalhou com 7 movimentos coletivos e ocupações urbanas da cidade, e tentando identificar exatamente quais eram as demandas sobre temas que esses grupos de pessoas, esses movimentos sociais, esses coletivos consideraram importante para discutir o tema do direito à cidade, e depois nós organizamos rodas de diálogo com a participação de autoridades públicas. E eu achei interessante esse processo, que é um processo que reconhece, que valoriza as práticas dessas comunidades, desses coletivos. Então, assim, é importante também no nosso discurso, quando a gente fala de valorizar a voz do sujeito, valorizar também as práticas autônomas que a gente, enquanto sociedade, né, que a gente está fazendo, porque eu acho que às vezes a gente está se perdendo muito na macropolítica, né? A gente precisa de valorizar esses espaços de resistência, esses espaços de proposição, as soluções que estão sendo criadas no cotidiano, no nosso cotidiano das nossas cidades, das nossas organizações, dar visibilidade, fortalecer, né, as organizações sociais, as organizações que atuam no campo dos direitos humanos, elas desenvolvem tecnologias sociais incríveis e muitas vezes a sociedade não está conseguindo visualizar, isso não está chegando em termos de mensagem para a sociedade. Então, eu acho que o nosso desafio é como que a gente traz isso que está em processo de construção, que está em gestação, que está acontecendo dentro das nossas organizações, ou dentro desses espaços, como movimentos ou coletivos urbanos, dar visibilidade a isso como algo que é uma proposta real a problemas reais que nós enfrentamos. Então, essa que eu achei que eu queria colocar para vocês e abro agora para o grupo contribuir. Eu acho muito interessante a maneira como ela constrói esse ponto, porque ela não fala para não falar dos problemas, né? Porque eu acho que a gente também às vezes corre o risco de cair nesse lugar de olhar só para aquilo que a gente deseja, mas eu acho que a gente tem que nomear também os problemas. Então, ela deixa muito claro que em vez de você só falar um não, você falar um não com sim, né? Então é isso, trazer o problema, mas também com a solução, com aquilo que é desejável. Eu acho bem importante essa maneira de construir. Não tem... Isso, construir propostas para uma boa política, né? E não focar apenas naquele lado negativo. Por enquanto, nós temos um comentário. Pode falar. Um comentário do Renato de Souza Cafaro, mas não exatamente desse ponto. Ele fala que faz a Jornal Internacional, que está em todo o Brasil, e que ele vai compartilhar em todos os GTs de comunicação. Fala para a gente qual é a organização, Renato, para a gente saber para onde está indo. Mas é isso aí, a ideia é pulverizar o máximo possível. Esse ponto, né, Cris, que você traz, o capítulo 3, eu não queria nem, assim, entrar em outros itens, mas para mim esse princípio está super conectado com o 5º princípio, até, que é descrever o que você busca, não ao que você se opõe. E vou ler rapidinho aqui a Nath, tá? Porque parece assim, parece a minha vida, né? Ó, com esse fluxo ininterrupto de retóricas perversas e regras vindo em nossa direção, é tentador rejeitar, refutar e criticar o que os nossos oponentes estão oferecendo.
E aí, enfim, aqui é uma outra argumentação que ela fala, né? Quer dizer, que eu acho que reforça um pouco, quer dizer, mais do que se contrapor a algo, e a gente quer afirmar coisas, e a gente tem muitas coisas para afirmar, né? Como você mesmo está contando, são muitos movimentos, tem muita gente na luta construindo e vivendo novas possibilidades de relação com a natureza, de relação entre gêneros, de antirracismo. E essas experiências existem aqui agora, estão espalhadas no Brasil e acho que a gente está dando pouca atenção para elas, né? A gente precisa Eu acho mais. Eu acho esse princípio super importante exatamente para isso, assim, para que a gente, enquanto comunicador, a gente tenha essa preocupação de não reforçar aquilo que já está em curso, que são narrativas que nos paralisam, que nos imobilizam, né? Que nos causam medo, né? E que nos afastam da vida social, né? Eu acho assim que, como comunicadores atuantes no terceiro setor, o que a gente quer é convocar as pessoas para participar da vida pública, né? Para construir algo em comum. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes é aquilo que Camila colocou no começo, né? Às vezes, ao focar muito no problema, a gente paralisa mais do que movimenta. E foi isso que eu quis dizer na minha outra fala. Às vezes, ao focar muito nos direitos e não falar da condição de vida das pessoas, a gente se afasta muito da realidade e acaba não conectando um grupo maior de pessoas e ficando sempre entre nossos pares, né? Então, acho que são desafios que a gente precisa de refletir. Tá. A gente tem alguns comentários. Delcimar Ferreira fala que vale lembrar que no Brasil, apesar da polarização política, há o pluripartidarismo, que dificulta a identificação das ideologias. A Marina, da Umbigo do Mundo, oi Marina, falou que pergunta para a gente, na visão de vocês, como lidar com o agenda 7 midiático altamente interessado e enviesado? Haveria entre aspas, telefone sem fio no circuito comunicacional, como se um ruído fosse emitido exatamente no momento da propagação da informação? E ela diz que gosta que, em vez do acusatório, a gente trabalhe com solucionário. É isso. Alguém se arrisca a responder a Marina como lidar com essa história da mídia, com isso tudo? Acho que, vulgarizando a pergunta dela, seria um pouco isso. Eu acho que essa é para você, hein, Rafa? Para mim, o que eu vejo? Assim, a gente tem, graças à internet, né, ao grande crescimento das mídias sociais, da internet, hoje em dia as organizações estão conseguindo falar com o seu público, né, de alguma forma que nem sempre passa pela imprensa. Antigamente, a gente pensava nas organizações do terceiro setor, né, todas, assim, o trabalho de comunicação era muito voltado para assessoria de imprensa e hoje em dia a gente já tem uma mudança, né? As organizações têm outras formas de chegar às pessoas que não pela mídia. Não tem como mudar a agenda da mídia, isso realmente está totalmente fora do nosso controle. E é uma agenda que é isso, é uma agenda por pautas. Então, quer dizer, em determinada pauta eles são contra o presidente, por exemplo, em outras pautas eles são a favor, então a cobertura é diferente, né? Quem acompanha a mídia percebe isso com muita clareza. Existe uma agenda empresarial muito maior e que está fora da nossa influência. Mas acho que é isso, nas agendas em que a gente converge, vamos trabalhar junto, vamos tentar, vamos insistir, né? Mas na agenda que também não tem, enfim, que não há espaço, vamos chegar direto às pessoas de outras formas, não vamos esperar a imprensa, porque a gente já sabe como é que é. Eu acho que dá para, acho que pegando um pouco a sua fala, Rosa, acho que a gente tem que pensar também que tem, e aí fazendo uma conexão com a classe de jornalistas, eu acho que tem pessoas ali, né, que muitas vezes têm esse interesse comercial, mas eu acho que um trabalho dos comunicadores, pensando no terceiro setor, está sensibilizando esses jornalistas. Então, conversar com eles, trazer esses outros olhares, para, de alguma maneira, colocar o nosso trabalho, enfim, os nossos trabalhos e as nossas causas na conversa. E encontrando essas brechas, esses diálogos também. E paralelamente, todas as
de comunicar que hoje em dia a gente tem, né? Eu também acho que é um sistema complexo que sempre tem fissuras e tem caminhos e às vezes é aquele horáriozinho num programa tal que você consegue emplacar uma matéria, né? É uma coisa meio assim, infiltrando. Mas eu também continuo acreditando muito no papel da imprensa de diálogo, porque mal ou bem chega a públicos que as nossas organizações muitas vezes não chegam pelos seus próprios meios, né? Então, eu acredito muito no trabalho do jornalismo, acho muito importante todos nós, comunicadores de organizações, defendermos o trabalho dos jornalistas e que seja preservada essa liberdade deles de expressão, de trabalho, porque, inclusive, isso está sendo colocado em risco por esse governo. Eu acho também, assim, como pensando até um pouco na rede Narrativas, né, no perfil de profissionais, no objetivo da rede, no perfil dos profissionais que estão engajados em torno dessa rede, eu acho que o que acontece é que muitas vezes, quando se fala em comunicação no terceiro setor, muitas vezes fica um foco muito grande nesse relacionamento com a imprensa, né? E eu acho que a gente cada vez mais tem que valorizar uma diversidade de públicos com os quais cada uma das nossas organizações se relacionam, né? Nos territórios, uma política de boa vizinhança, de abrir diálogo mesmo, real, assim, com os diversos públicos com os quais nos relacionamos, né? Que quando esse guia fala de uma comunicação progressista, é uma comunicação que transforma, mas não do ponto de vista macro, eu acho, sabe? Assim, tem uma estratégia macro, mas assim, é como que você também ali no miudinho, né? Trabalhando com os seus diversos públicos, como é que você faz um trabalho de formação mesmo, de humanização, de trazer para perto, né? Então, acho que a gente não pode perder isso de vista, né? O Renato, que tinha falado que queria distribuir a publicação pelo Brasil, ele é moderador do GT de comunicação do grupo de voluntários do Greenpeace, que estão mais de 15 grupos espalhados pelo Brasil, onde ele vai tentar promover esse debate. E a Paula Pisse faz uma pergunta que eu acho que abordaram um pouco isso nessa última fala, mas eu acho que vale insistir, que é que nesse momento de crise, exatamente, como atuar? Ela dá como exemplo o setor ambiental. Políticos de vários setores dialogam com a sociedade por meio das editorias de política, mas sempre que a área do meio ambiente responde alguma coisa, entra na editoria ambiental. Então, só houve as soluções desse mundo no caderno ambiental. Então, é difícil emplacar algo bom que não seja vinculado diretamente a alguma crise. E essa pauta da mídia, né, que vocês estavam trazendo um pouco, ela quer saber como driblar essa questão nesse momento de crise. E concorda, ela já complementa e concorda com a crise que fortalecer o local pode ser o meio mais poderoso de fortalecer, né, a sua proposta. É desesperador de imprensa, né? A gente tem várias coisas boas para contar e a gente às vezes chega nas redações e os jornalistas estão sobrecarregados, a gente nunca leu tanta notícia, ao mesmo tempo nunca teve tanto jornalista empregado em redação. É muito complicado mesmo. Na verdade, assim, até para deixar claro, a minha fala aqui não é contra os jornalistas, meus colegas, enfim, que estão no dia a dia na escrita, mas a gente sabe que existe um sistema maior no qual o trabalho deles está inserido, né? Mas é um desafio mesmo, nossa, bem difícil. Como tirar? Também não sei essa resposta. Eu acho que a gente tem um potencial grande a partir desse momento aqui, que a gente tem tantas pessoas querendo levar essa discussão para outros grupos, para outros estados, para outros espaços, para a gente discutir exatamente isso diretamente com as pessoas responsáveis pelas notícias, né? Por que não? Como é que a gente pode transformar isso, né? De dentro para fora. Assim. A gente chegou a 90 pessoas que estão acompanhando com a gente a webinar, acho que já é um puta grupo para levar isso para frente, né? A Regina Cury fala que percebe que há uma insistência por baixo do campo progressista em desqualificar o adversário político em vez de promover o bom debate. E pergunta como os comunicadores progressistas podem mediar esse tipo de situação para que o diálogo não se torne vazio e para que não se perca a substância do debate. E a Isabela Gião gostaria de saber a opinião de vocês sobre a comunicação muito acadêmica das organizações.
que ela vem de uma vivência de agência e sente que o setor privado sabe dialogar de uma forma mais inteligente e acessível ao público em geral. E ela está entendendo que cada vez mais a gente precisa de muitas formas de comunicação, com muitos perfis de comunicadores de base que consigam se adequar as pautas a essa pluralidade. Agradece o diálogo. Eu acho que são duas questões, né? É como fazer o bom debate, né? Mesmo com os adversários políticos, e essa outra, como traduzir o que a gente quer para um público mais amplo, e não ficar falando na nossa linguagem própria. Eu estava vendo aqui o princípio 7, que é o princípio que fala sobre divertida oposição com mínimo de reação, não é apenas desejável, é necessário. Acho que isso conversa um pouco com a primeira pergunta, que ela deixa muito claro que a gente precisa sim divergir, mas com o mínimo de reação para que a gente não continue fazendo o ciclo que a gente está fazendo hoje, que dizem algo extremamente absurdo e daí a gente reforça isso, e o absurdo vai ficando muito comum. A gente precisa deixar muito claro que a gente diverge do absurdo, mas de uma forma que a gente não seja também crucificado por isso. Então, divergir sim, mas de uma forma que não tenha muito incêndio. E a segunda questão, você repete para mim, Débora? Eu tinha algo para dizer e esqueci. Sobre o debate... sobre a forma de se comunicar. Isso, com a sociedade. Sobre a forma de se comunicar. Eu trabalho na Nossa Causa, que é uma organização da sociedade civil, que a gente produz muito conteúdo e compartilha conteúdo para a gente de transformação social, então tem uma linguagem bem jovem, assim, a gente se comunica muito com jovens, eu percebo muito essa questão da linguagem acadêmica e muito dura em muitos lugares, principalmente quando a gente está falando de política. E eu acho que essa publicação, ela traz sites muito, muito interessantes, inclusive para a gente ir quebrando com isso pouco a pouco, no sentido de sair da nossa bolha, de, como a Cris já citou aqui, de expandir um pouco os horizontes e parar de falar só com a nossa bolha, só com os nossos pares. E daí, eu sinto que as propostas que a Nath traz na publicação, elas podem causar um certo desconforto, porque elas mudam muito a forma com a qual a gente vem falando há muitos anos. A construção da narrativa que a gente vem fazendo há muitos anos, os jargões, as vícios de linguagem. E eu acho que é um exercício, se a gente quer partir daqui para frente, se a gente quer avançar e transformar, a gente precisa realmente rever a forma com qual a gente está se comunicando, com qual a gente está dialogando, para a gente conseguir criar pontes, não muros. Eu queria fazer só um comentário que eu acho que tem a ver com essa pergunta sobre como que a gente fala de termos, às vezes, acadêmicos ou complexos, jurídicos e sensibilidade público. E eu acho que é um super desafio, e aí aqui a Nath traz aqui acho que é no 8, que é ser menos modesto. E aí, pensando tanto no conteúdo como na forma, eu acho que a gente precisa conseguir dialogar com quem a gente está trabalhando para pegar aquela informação, às vezes super acadêmica, super de especialista, para fazer uma forma que as pessoas consigam entender, que a gente consiga atingir mais um público que não é o especialista. E aí eu acho que aqui traz um pouco qual é o papel da comunicação na organização. Eu acho que se a gente pensar numa comunicação fortalecida, que está ali junto com as estratégias, isso tem que permear essa ação, enfim, essa estratégia. E aí no item 8, ela fala em ser menos modesto. Então, que ela entende, e aí no contexto dos Estados Unidos, que lá eles falam
muito pouco, como a luta é contínua, não se dá o devido crédito às vitórias. Então, ela acha que as realizações têm que ter ser mais publicizada, né? E aí, recentemente, eu estava numa conversa de comunicadores na Conectas e sobre podcast, a gente entrou, claro, no contexto político, e aí eu ouvi, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas era uma pessoa que deu uma provocada, uma produtora de podcast, que falou com cuidado do terceiro setor também de não ser arrogante e colonizador, né, ao ser especialistas. Então, e aí eu acho que a comunicação está aqui para como trabalhar esses conteúdos de uma maneira acessível e sem também trazer uma arrogância, enfim, de um conhecimento específico. A gente tem que encaminhar para o final, sem querer cortar todas, mas temos alguns últimos comentários aqui. Primeiro que está com a gente a Fernanda Nobre, da Fundação de Setúbal, e a Cristina Oliveira, da ABONG, que reúne várias organizações, né, da sociedade civil, especialmente de defesa de direitos. E tem duas últimas perguntas que eu acho que agora a gente teria que encerrar. Se vocês puderem passar por elas e já, enfim, fazer um encerramentozinho de cada uma, vai ser bom. Uma é o Renato, do Greenpeace, que acha que está cada vez mais difícil atingir as pessoas que vivem fora da nossa bolha, né? E ele quer perguntar o que fazer com a pauta do meio ambiente para que ela esteja mais presente nos meios de comunicação, onde também existe pouca valorização da matéria por parte da população. E a Mônica Nóbrega, da comunicação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, fala sobre esse tema de expandir a bolha, né, e que isso faz ela pensar se seria interessante conversar com a sociedade também na chave do entretenimento e não apenas do jornalismo e da imprensa. Então, se pudesse passar por essas duas perguntas, eu já aproveito para me despedir e agradecer todo mundo que participou. Peço desculpas se eu deixei passar alguém sem mencionar por aqui. Grita agora, que antes do fim eu falo. E agradecer as meninas por essa horinha de debate. Obrigada. Eu vou falar sobre meio ambiente só rapidinho. Eu acabei de voltar, essa semana passada eu fui na Marcha das Margaridas e foi incrível em Brasília. E, enfim, eu não tenho uma resposta técnica para isso, porque é bem complexa a situação que a gente está vendo, né? Mas eu acho que, se você acha que está muito difícil falar com as pessoas agora, eu discordo um pouco, porque eu acho que, mal ou bem, a gente está começando a ver todo mundo, inclusive os eleitores do Bolsonaro, enfim, pessoas que estavam posicionadas nesse campo, eu acho que está todo mundo um pouco mexido, né? Assim, com as imagens aéreas de desmatamento na Amazônia, e, enfim. E na Marcha das Margaridas eu pude conhecer mulheres trabalhadoras do campo, pescadoras, e tá tão próxima das pessoas que produzem um alimento, né? Eu não sei se algumas saídas podem ser aproximar as pessoas, né? O público do caminho, né? Do alimento e tudo. Mas, enfim, as organizações como Greenpeace e outras do meio ambiente têm provocado e pensado muitas estratégias muito interessantes, né? Mas eu só discordo um pouco da ideia de que é impossível dialogar com as outras pessoas. Eu acredito muito nas pontes que a gente pode construir. E até me conectando com a pergunta anterior, realmente, esse clima de lacração, que eu acho que as redes sociais favorecem, né? Que, assim, você parece que super excita diferentes campos do debate, com certeza esse não é o caminho. A gente está aqui em defesa da democracia, a gente está vendo coisas muito graves sendo desmontadas, os espaços de participação social estão sendo fechados, a gente está vendo, né, assim, um caminho muito perigoso, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam num campo estão mexidas, está todo mundo... Acho que a gente não pode desistir de construir pontes e avançar, tá? E também vou me despedir então, gente. Foi muito prazer, estou muito feliz que a gente está concluindo, estar aqui com vocês, está sendo maravilhoso. Um beijão. Eu quero também fazer uma fala agora, depois de Rosa, dizer da minha alegria de ter participado desse processo, né? Quando, em janeiro, o país estava, né, mergulhando
nesse momento tão duro, assim, tão obscuro para a gente, assim, de tanto retrocesso, a gente estar com esse grupo de mulheres comunicadoras nesse processo de troca, de aprendizagem mútua, foi super importante e me fortaleceu bastante, né? Eu agradeço pela oportunidade. Dizer que eu acho, assim, essa proposta que Camila trouxe na fala dela, sobre que bonito, assim, que a gente fez esse webinar e já tem tantas pessoas propondo rodas de diálogo para levar essa publicação para outros espaços, porque eu acho assim que eu, pelo menos, me considero que eu estou num processo bem de aprendizagem, né? E que eu acho que a gente está no momento agora, que é um momento inicial, e que é muito importante também nossas organizações e nós, enquanto profissionais, a gente fazer uma autorreflexão sobre como que tem sido o nosso jeito de trabalhar, como a gente tem produzido nossos textos, com quem que nós estamos conversando, quais as frentes discursivas que nós estamos construindo a partir das nossas organizações. Então, acho assim que isso foi o que me motivou a me engajar, né, com esse grupo de mulheres na tradução dessa publicação, que é uma oportunidade de você refletir sobre a sua prática profissional. Né? Você não cair nem numa postura defensiva, nem também numa postura cômoda de só ir fazendo ali no piloto automático. Então, o que eu acho que a publicação pode trazer para essas organizações, para as pessoas que estão aqui com a gente, é exatamente essa oportunidade de sentar junto, de refletir sobre a sua prática e de buscar soluções coletivas, né? Talvez, como a própria Ana fez para a autora da publicação fez lá nos Estados Unidos, criar grupos focais para discutir, por exemplo, como que a gente pode tirar as pautas, por exemplo, né, a questão do meio ambiente, como que a gente pode tirar dessa caixinha e ampliar para, né, construir um horizonte mais amplo para as pessoas perceberem. Então, eu acho que as soluções, elas vão vir através dos coletivos, que nós precisamos de constituir de maneira formal ou informal, mas o que a gente não pode é se aquietar, a gente tem que se movimentar e estar junto, construindo. Então, foi isso, foi um prazer. Adorei. Queria finalizar também dizendo que eu lembrei daquela publicação que saiu há pouco tempo, é uma pesquisa, na verdade, que saiu, que chama Conservadorismo e as Questões Sociais, feita pela Tid Setúbal. Ah, que lindinha! Lançada pela Tid Setúbal, em parceria com o Plano CTE. E aí, comentando dessa publicação, indicando a leitura dessa publicação para as pessoas aqui presentes, principalmente em relação ao que foi pontuado ali na pergunta final sobre a dificuldade de expandir nossas bolhas e de conversar para além das nossas bolhas. Eu tenho me colocado isso como um desafio pessoal, que é tentar, de fato, empatizar com o outro lado. Tentar entender que são pessoas e que, apesar delas discordarem da minha visão de mundo, da minha visão política, a gente precisa dialogar. E a publicação ela faz entrevistas longas com brasileiros que se consideram conservadores. E daí a gente descobre várias coisas a respeito dessas pessoas, com as quais a gente não dialoga, com as quais a gente cortou relações e com as quais a gente precisa, sim, voltar a conhecer, dialogar. Eu acho que existe um esforço muito grande de fazer isso. Existe um esforço de repensar a forma que a gente se coloca no mundo, que a gente se expressa, e voltar e olhar para qual é o nosso objetivo de fato, nosso objetivo real. Se o nosso objetivo de fato for transformar, for seguir adiante, for o progresso, merece se colocar nesse desafio. Então, fica essa dica para a publicação. Um agradecimento enorme à parceria dessas mulheres incríveis por todos esses meses de trabalho. E é uma felicidade estar aqui finalizando esse webinar agora. Só antes da Laura finalizar, a Fernanda Nobre agradeceu você pela divulgação da publicação e ela disse que está disponibilizando materiais para quem quer fazer conversas a partir
publicação da Fundação Tite Setúbal. A Silvia Fittipaldi indicou outras publicações que ela foi pensando enquanto a gente conversava, que foi Comunicação Não Violenta, do Márcio Rosenberg, Neurolinguística, enfim, entre outros. Eu sugiro, Fernanda, Silvia, que vocês mandem esse material para contato@narrativas.org.br, porque a gente pode disponibilizar isso no site da Rede Narrativas e até compartilhar com as pessoas que participaram desse webinar especificamente, caso alguma coisa não seja exatamente o perfil ou não faça sentido no site na hora que isso for para quem administra o site. E, por fim, a Sandra, que estava com a gente aí nesse trabalho todo de tradução, disse que está lá, que está participando também e que recomenda que todos que estão aqui se envolvam nesse e em outros processos da rede, que foi muito energizante, de muito aprendizado. Tá? O clima tá bom aqui. Você tem uma pergunta para responder ainda? E aí, eu não falo mais nada, pessoas, acabou. Rapidamente, só essas duas provocações finais, então, sobre o meio ambiente. Eu acho que essa parte inicial do material que fala sobre os indecisos, sobre a urgência de uma narrativa mais ampla, acho que pode contribuir para essa discussão. E fica aqui minha provocação também, já que o meio ambiente foi um tema que apareceu em diversas falas, de uma roda de conversa ou um outro webinar sobre comunicação e meio ambiente. Acho que tá aparecendo bastante aqui para a gente. E falando de entretenimento, eu faço aqui então uma sugestão para quem ainda não assistiu. Eu acho que a série Aruanas, que foi uma produção Globo Maria Farinha Filmes, ela traz muito como pautar um tema a partir do entretenimento. Então, a gente está falando de mineração ilegal, a gente está falando de proteção do meio ambiente, numa linguagem de entretenimento. Então, acho que também é uma super chave de como atingir outros públicos que talvez numa comunicação jornalística, talvez não se interessaria pelo tema. E eu acho que o audiovisual... Entretenimento e profecia, porque a Aruanas adianta assim, as coisas, né? Um troço meio louco. Para quem não viu, assiste lá. É super atual, assim, parece que está lendo o momento. E não só uma série de entretenimento, mas eu acho que o audiovisual está aí também como uma ferramenta super importante para a gente aproximar temas e públicos. Para encerrar, porque a gente já extrapolou, eu preciso dar alguns recadinhos aqui. Eu acho que vale reforçar que esse vídeo vai estar disponível no YouTube do Narrativas ainda essa semana. Agradecer todo mundo que participou, que mandou perguntas, que está online assistindo, e convido também para depois compartilhar esse vídeo e a publicação e espalhar mais essa discussão. E aí tem dois eventos que eu queria falar aqui para quem está assistindo ainda. No dia 5 de setembro, lá no Instituto Alana, a gente está organizando uma conversa sobre comunicação e acessibilidade. Então, a gente vai lançar uma publicação que reúne algumas das práticas que a gente tem feito lá na comunicação, sobre site acessível, acessibilidade no evento. Então, está todo mundo convidado, vai ser presencial aqui em São Paulo. A ideia é um bate-papo para saber como outras organizações também fazem isso. Então, a gente contar da nossa experiência, mas também abrir para esse diálogo. Em breve vai ser divulgado no grupo de e-mails, que ainda não faz parte, escreve para o contato que a gente insere. O outro evento, que é uma outra roda de conversa, também aqui em São Paulo, organizado pela Fundação Tite Setúbal, Instituto C&A e Rede de Jornalistas das Periferias, que é sobre comunicação na periferia e sobre a potência das produções de comunicação das periferias no debate de diferentes causas em seus territórios. E aí, em breve, também, mais informações no e-mail. Então, um é dia 5 de setembro, a gente até soltou uma news que estava com a data de 6, mas é dia 5, quinta-feira. E o outro é o dia 26, e aí, em breve, a gente circula mais informações sobre isso. E aí fica a provocação de novo também, que a gente tem 2 eventos em São Paulo. Quem quiser organizar em outra cidade, também avisa na rede, a gente divulga. Eu acho que é super importante a gente espalhar essas conversas. Eu acho que é isso, queria agradecer. Eu acho que foi um processo intenso e é muito bom saber que tem outras pessoas com força e à disposição
para encarar esses processos que às vezes podem ser longos, mas que o resultado acho que a gente tem aqui. E agradecer às mulheres incríveis que participaram dessa construção. E espero em breve a gente trazer outras conversas para a rede. Obrigada, pessoal, todo mundo que participou também. Até mais. Tchau, gente. Conseguiu?